Ele tá pegando uma faixinha branca aqui, tá vendo? Esse daí ele tem que entrar no harmonia aqui, né? Pra ver? Deixa sem som. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos entrando, ficando à vontade. Vou pedir para vocês irem se apresentando. Evelyn, boa noite. Regina, boa noite. Hoje o tema a gente vai falar das marcas invisíveis da violência psicológica. Olá, boa noite, Jaqueline. Hoje o nosso tema é sobre a violência psicológica. Estamos aguardando, né? Estou aguardando as pessoas irem chegando. Desde já agradecendo aí a todos. Peço também para vocês irem falando como que tá o som, se tá bom, se vocês estão visualizando bem também, né? Dá esse retorno para mim. Jaqueline, Rio de Janeiro. Olá, Vinícius. Olha, Recife, boa noite. Ana Tércia. Obrigada, Vinícius. Dá mais um tempinho, daqui a pouquinho a gente já começa. Que bom que o áudio tá bem. Minas Gerais, patrocínio. William Douglas, boa noite. Espírito Santo, olha só. Natal. Olá, Diácono. Muito bem. Ok, Ítala, boa noite. Nosso tema de hoje é as marcas invisíveis da violência psicológica. Boa noite, Shirley. Flávia, olá, minha xará. Gostaria também de perguntar para vocês quem é psicólogo, se é estudante, qual a profissão, para mim saber assim, o público, né, que está assistindo. Aí eu vou também adequando conforme eu vou falando, né, para a gente poder bater um papo bacana aqui. Boa noite, Karina, Lainara. É um tema bem interessante, violência psicológica. Todos nós somos atravessados por essa violência. É uma violência que as pessoas não costumam comentar muito, né? Olá, Lilian! Olha que legal, a Lilian tá participando. Chile. Muito bem. Parabéns, Flávia. Se formou, vai colar grau. Muito bem. Olha, parabéns, Evelyn, também. Nossa parceira agora, hein? Se formaram em dezembro. Isso mesmo. Oi, Márcia, Marcilene, estudamos juntas. Bacana, então vamos lá, né? Eu vou começar. Gisele, boa noite, obrigada por estar aqui. Começo, meu nome é Flávia Leonardo, sou psicóloga, sou coach também. Estou aqui pela campanha Janeiro Branco, participando da campanha Janeiro Branco. Estou falando, né, vem trazer reflexão sobre o tema da violência psicológica e as marcas invisíveis dessa violência, por ser algo que a gente não comenta muito. E aí eu gostaria primeiramente de agradecer também a página Mais Psicólogos, ao Instituto Harmony por essa oportunidade de estar dividindo aí com vocês esse momento de reflexão. E aí
eu vou falar um pouco. Esse tema, violência psicológica, foi um tema meu de pesquisa na faculdade ainda. Então ele não é um tema só da minha pesquisa, mas também eu fiz ele junto com o Antônio Souza, com o Carlos Henrique e com o Nicolas Campos. Nós começamos a trabalhar esse tema, a pesquisa, o tema de violência psicológica, justamente por ser algo que não era muito comentado, né? Sempre que falamos em violência, pensamos mais na violência física, até pelas marcas que ela deixa, né? E aí nós começamos essa pesquisa. Eu fiz a minha pós-graduação em psicoterapia breve, já pensando também em como auxiliar quem é vítima da violência psicológica, porque já adiantando, uma das consequências é uma crise, né? E a terapia breve, ela foca situações de crise. Então, esse tema também, o estudo e a pesquisa dele vai norteando a minha formação em psicologia, né? Bom, também atuo na clínica, né? Também sou contadora de história e tenho formação em direitos humanos. Mas vamos lá então, né? Boa noite, Bruna. Olha que gostoso, bastante pessoas assim que estudei junto também tá vindo aqui. Olha só, a Karina já contando que foi vítima de violência psicológica. Olha só, e é uma sobrevivente. Então aí, né, vamos poder interagir bastante, né, Karina? Você vai também poder me ajudar um pouco. Vocês podem deixar dúvidas, né, no meio da apresentação, aí também eu vou lendo, a gente vai interagindo, tá? Bom, então vamos falar assim da violência. A violência, ela está onipresente, né, em toda a nossa vivência, no nosso dia a dia. Nós estamos muito próximos da violência, né? Ela está muito próxima a nós o tempo todo. Então, como é que a gente encara a violência? Ela vai se tornando banal até, né? Então, ela causa uma perplexidade em nós pela sua quantidade, né? Pela sua multiplicidade também. Mas para a gente reagir a ela, como a gente reage até com uma certa naturalidade, para a gente poder dar conta e continuar vivendo, né? A gente tem que sair, tem que trabalhar, e como é que a gente vai conviver com tanta violência? A gente vai indo, né? Então aí é que eu falo que a gente entra como uma forma de proteção psíquica, a gente entra aí na alienação. E alienação aqui eu vou falar como uma falta de reflexão, como a gente ter atitudes sem reflexão. Então, por exemplo, a gente tem aí os jornais sensacionalistas, né? Que eles mostram assim a violência escancaradamente o tempo todo, falta espirrar sangue pela tela, na verdade. Entretanto, nós estamos assistindo. Entretanto, esses programas, eles têm bastante audiência. Você pode ver que os jornalistas, os apresentadores desses programas, eles não falam os fatos, mas eles trabalham com as emoções, com aquilo que o agredido, o agressor sentiu, o que a vítima sentiu, o que as pessoas ao redor sentiram. E isso, para quem é espectador, também vai mexendo com as nossas emoções, né? E, entretanto, continua dando audiência. Então, a gente fica horrorizado com o que está assistindo, mas acontece ali o que é uma falsa empatia, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente assiste, fica horrorizado, fica perplexo com tudo, tem uma grande audiência esse tipo de programa, porque quando a gente senta e assiste, também causa um alívio quando você assiste. Por quê? Porque pensa, eu trabalhei, estou estressada, cansada, tenho N problemas. Chego do trabalho, sento no meu sofá, ligo nesse tipo de jornal que sempre existiu, e ali eu fico assistindo. Me causa horror, me causa espanto, mas ao mesmo tempo eu esqueço do meu problema, porque eu falo, poxa, se a minha vida tá ruim, daquela pessoa ali tá pior ainda. E isso causa um alívio. Então veja a relação que a gente vai tendo com a violência. É uma relação até de que a gente se compara para delinear a nossa vida, para se conformar
com a nossa vida, com os nossos problemas. Então daí a gente já começa a pensar na situação de violência psicológica, né? Porque a pessoa vai... o tempo todo ela é violada, né, psicologicamente, de fato, porque as pessoas estão brincando com as nossas emoções, estão propaganda. Então assim, a mídia já começa aí a atuar de forma violenta com as nossas emoções, a gente vai permitindo que isso aconteça. Posso falar também, estou falando de jornal sensacionalista, posso falar assim, alguns programas de televisão que tem no domingo, que leva a pessoa, e dá casa para ela e ajuda a pessoa, a pobrezinha que tá lá, a gente assiste aquilo, até chora, se emociona com a dor do outro. Entretanto, as nossas próprias dores, a gente fica insensível. Com a violência que acontece com o nosso vizinho, a gente fica insensível. Com os nossos próprios problemas, eu tenho que trabalhar, é frescura, deixa pra lá, eu não ligo. Então a gente fica anestesiado com esses programas. Quer dizer, só com isso eu já mostro que a violência psicológica atravessa a todos nós sem exceção. Não tem ninguém que não é atravessado por esse tipo de violência, né? Mas aí esses programas, enfim, eles vão trazendo a violência física, né? Essa violência física é bastante falada, bastante discutida, porque ela deixa marcas físicas, visíveis. E a violência psicológica? As marcas da violência psicológica ninguém vê, né? Então a gente vê as pessoas nas redes sociais, tá todo mundo rindo, tá todo mundo feliz, vai na festa, tá contente, o cara super bacana, se dá bem com todo mundo, e de repente o cara se mata. Pô, mas por que ele fez isso? O que aconteceu? Né? E aí ninguém entende por que isso aconteceu, a discussão, mas o quanto que ele não está ferido. Então as marcas psicológicas, elas não aparecem e nós estamos insensíveis. Por isso que eu falo que quando a gente assiste televisão, de repente chora, uma manipulação das nossas emoções, porque a gente não consegue perceber o que o outro que está do nosso lado, está mais próximo, está sentindo. A gente está vendo uma felicidade nele e está feliz, de repente o cara fica mal, cai em depressão, a gente não entende, né? Olha só o Rogério entrando. O Rogério é um guerreiro. Obrigada por estar assistindo, Rogério. A Regina dizendo aí que nem assiste porque esse tipo de coisa, porque ela chora muito. E de fato a gente tem que aprender a preservar as nossas emoções, não é verdade? Então, falando ainda da violência física e violência psicológica, eu queria também pontuar aqui algo que é violência e agressividade. Elas são diferentes, né? A agressividade todos nós temos. Nós nascemos agressivos, né? Olha só o bebezinho quando quer leite, tanto que ele grita, tanto que ele se esperneia, que ele se demora para dar, como ele fica, o recém-nascido como fica nervoso. Então assim, a agressividade é algo inato, e nós precisamos da agressividade para algumas coisas. Agora a violência, né, e aí falando de todas as violências, a violência ela é uma desqualificação do outro, ela é uma anulação da outra pessoa, né? Então primeiro ela acontece, a violência vai acontecer quando há relação, né? Então estamos falando aqui de pessoas, relação entre duas pessoas ou um grupo de pessoas. Acontece a violência. Por que acontece a violência? Numa relação em que um precisa se impor sobre o outro, em que um precisa aparecer, mostrar que tem mais autoridade sobre o outro, ele tem aí a violência, ele vai se usar da violência para ele manter esse lugar de poder que ele tem, ou que ele acredita que ele tem. Então, como é que é a sociedade que nós vivemos hoje? Porque aí, para entender o tipo de relação que nós temos com as pessoas, a gente precisa entender que sociedade nós estamos vivendo, né? Então, nós vivemos numa sociedade como? Uma sociedade competitiva, né? Uma sociedade comparativa, em que todo momento a gente está se comparando ou sendo comparado com outras pessoas.
uma sociedade em que os nossos ganhos, eles vêm de modo meritocrático, né? O nosso sucesso é meritocrático, então para mim merecer mais, eu tenho que merecer mais do que outra pessoa, né? É competitiva, eu tenho que vencer na vida, mas se eu venci na vida, outra pessoa perdeu, né? Então, ou eu tenho que estar na frente, eu tenho que correr. Estamos vivendo numa cultura hoje, uma cultura narcisista. O que é uma cultura narcisista? Uma cultura do eu, as pessoas muito preocupadas consigo mesmas, muito em si mesmadas, né? Cultura também imediatista. Tudo para agora, tudo para já. Estamos vivendo também na cultura do descartável, do transitório. Não gostei, jogo fora, não preciso mais, não é? Então tudo isso faz com que as relações elas passam por isso. Então aí é a relação onde um tem que se impor sobre o outro, quer dizer, são relações hierarquizadas. E para manter essas relações de forma hierarquizadas, onde eu conquistei um lugar, esse lugar aqui é meu, daqui ninguém me tira, eu posso usar a violência como uma forma de manutenção desse meu lugar de poder, né? Meu suposto poder, enfim. Bom, eu vou ler para vocês agora o conceito do Ministério da Saúde, que eu achei interessante, de violência psicológica. Madalena Souza, boa noite. Olha só, quantas pessoas aí já foram vítimas de tortura psicológica, né? E a Madalena tá trazendo aí nos comentários a sua experiência. Obrigada, Madalena. Violência psicológica, segundo o Ministério da Saúde, é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Inclui ameaça, humilhação, chantagem, cobrança de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo desempenho sexual, não deixar a pessoa sair de casa, provocando o isolamento de amigos, familiares, ou impedir que ela use o seu próprio dinheiro. Dentre as modalidades de violência, é a mais difícil de ser identificada. Apesar de ser bastante frequente, ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade, adoecer com facilidade. Situações que se arrastam durante muito tempo e, se agravadas, podem levar a pessoa a provocar suicídio. Foi isso que eu falei anteriormente, né? Olha, o Carlos Henrique, boa noite. Carlos Henrique e o Antônio Souza são meus sócios, os companheiros. Obrigada pela participação, pelo apoio de vocês sempre. É o nosso trabalho aqui, hein? Bom, então, continuando. Esse conceito, né, do Ministério da Saúde, acontece o seguinte: a violência física, o agressor que se utiliza da violência física, primeiro ele se utiliza da violência psicológica. Então a violência psicológica, por isso que eu também, esse tema me instigou, porque a violência psicológica, ela antecede a violência física. Porque o agressor, ele precisa minar a autoestima da pessoa para que ela tolere, ele acaba com a subjetividade da pessoa, com o psíquico da pessoa, porque aí a pessoa tolera, ela não tem como se defender da violência física. Então a violência psicológica antecede a violência física e acompanha a violência física. A gente vê muita piada de gente contando quando apanhou, né? Quando era criança, como que apanhou, a mãe xingava, pegava o chinelo e tal. Mas você pode lembrar, né, na sua vivência, isso é um exemplo básico, né? Vai de uns tapas que a mãe deu, ou dá, enfim. Ele nunca vem só com tapa, mas ele vem com, né? Ah, menino, você não presta, menino, você é isso, é aquilo. Isso em qualquer violência física, você também tem a violência psicológica. Eu acredito então que se a gente começar a olhar mais para esse tema, a gente consegue prevenir a violência física. Se você já identifica que está vivendo numa situação de violência psicológica, você já vai falar, peraí,
para sair desse ciclo. Né? Olha só, pessoal, psicoach, né, que é a nossa equipe de trabalho, falando aí que a violência psicológica ela é aterrorizante mesmo, né? Porque como que vai falar também para outra pessoa, né, sobre isso? Mas é necessário. Bom, a violência psicológica ela atinge então aonde? Ela vai atingir a autoimagem, o autoconceito, a autoestima da pessoa. Então ela acarreta sérias consequências e sérias dificuldades interpessoais. E aí, quem já vivenciou isso, pode até colocar aí nos comentários e colocando, se quiser, até como uma forma de interação, não só comigo, mas com outras pessoas também que estão acompanhando. É isso que eu tô, essas dificuldades que geraram a violência psicológica. Aonde acontece esse tipo de violência? Em relação hierarquizada. Aonde tem relação hierarquizada? Relação hierarquizada pode acontecer, por exemplo, que tem os seus lugares, pode acontecer dentro da família. Por que dentro da família? Ah, eu sou o pai, eu sou o homem, eu sou a mãe, né? Eu sou a mãe, você é o filho, então quietinho aí. Então pode ocorrer dentro da família. Uma relação hierarquizada pode ocorrer numa relação amorosa, num casal, por exemplo, em que um tenta se impor sobre o outro. Pode acontecer, por exemplo, em instituição religiosa, né? Por que instituição religiosa? De repente tem uma pessoa ali que alcançou um lugar, esse lugar por exemplo, eu tenho o dom sobrenatural, o poder sobrenatural foi me dado pela luz divina e daqui ninguém me tira. Então essa pessoa ela pode começar a se usar de violência psicológica contra outras pessoas. Por que ela faz isso? Se ela está numa instituição religiosa que deveria pregar a paz, que deveria propagar o amor, volta lá naquilo que eu falei. A sociedade que a gente vive, uma sociedade competitiva, uma sociedade né, mas que impõe aí a meritocracia e que acaba deixando as pessoas suscetíveis à prática da violência, porque elas acham que elas precisam manter o seu lugar. Pode acontecer aonde? Instituição de ensino, por exemplo. Então, já começa, isso aconteceu muito antigamente, né? Já pela palavra aluno. Aluno quer dizer sem luz. Então, o aluno é sem luz, o professor é com luz, né? Então, aí já tem uma relação hierarquizada. Então, nessa relação, pode acontecer a violência psicológica. Pode acontecer violência em instituição de trabalho, né? Pode acontecer violência psicológica em instituição de saúde também, né? Que infelizmente, né? Às vezes você está numa situação de vulnerabilidade por um problema físico e você vai procurar uma ajuda e na instituição você encontra ali a pessoa, né, que em vez de proporcionar saúde, acaba também proporcionando um adoecimento, né, enfim. A Andréia está perguntando, pode-se considerar violência psicológica uma pessoa falando ou insinuando coisas a seu respeito para terceiro? E assim, as mesmas coisas chegam até você? Olha só a pergunta da Andréia, né, Andréia? A violência psicológica, então, como você fica, como você se sente com isso, quanto isso te mexe com a tua subjetividade, né? Então essa pessoa tá te provocando, mas como isso pode ser considerado, depois a gente vai falar, um tipo de assédio moral, né? Pode ser violência psicológica, né? Pode ser. Quem que vai ser atingido, então, diante de tudo que eu falei, quem está mais suscetível a qualquer tipo de violência, não é só psicológica? Indivíduos a quem socialmente e culturalmente foi dado menor poder ou valor social, né? Então a gente está falando aí de crianças, estamos falando de idosos, estamos falando de mulheres, estamos falando de minorias, né? Bom, tipos, então vamos conversar agora, tipos de violência psicológica. Eu gostaria também da participação de vocês,
Se vocês conhecem, sabem me descrever ou sabem nomear algum tipo de violência psicológica, se já vivenciaram, se sabem o nome ou se podem falar sobre ela, gostaria também da participação aí de vocês pra gente estar comentando agora sobre os tipos de violência psicológica. Vamos lá? E aí? Bom, essa semana mesmo nós tivemos, né? Essa semana não, foi umas semanas atrás. Boa noite, Débora. Obrigada por estar aqui conosco. Olha só, a Karina, Kaká, seria muito bom mandar o áudio dessa palavra, gaslighting, enfim, né? Deus é que sabe, enfim. É uma violência psicológica, triangulação, olha só, interessante, né? Então, vão colocando aí, tá bom? Eu vou começar a falar aqui de um tipo de violência que foi comentado até numa live aqui na página Mais Psicóloga, que é o bullying, o cyberbullying. Então, tivemos uma live sobre isso, né? Então, depois vocês procurem, eu não vou retomar a fala. Mas existe uma lei, que é a lei 13.185, e nessa lei ela prevê o atendimento psicológico, inclusive para o agressor, né? Não só para a vítima de bullying, cyberbullying, mas também para o agressor. Porque se entende que a criança que está praticando bullying, ela sofre violência na casa dela, algum tipo de violência ela está exposta. Então a criança, ela acaba sendo um espelho ou um eco dos pais ou dos cuidadores ou daquilo que ela está vivenciando no meio da família. Por isso que também existe essa lei que prevê a assistência psicológica aí para as crianças, né, para os agressores também. Bom, eu posso falar aqui de racismo, xenofobia, homofobia. São violências psicológicas, são formas de violência psicológica, porque você acaba diminuindo o outro, desvalorizando o outro, sendo indiferente, fazendo discriminação pelo outro ser diferente, ter uma cultura diferente, ter pensamentos e ideias diferentes. Então isso é um tipo de violência psicológica também. Tem o assédio moral, né? O assédio moral é um tipo de violência psicológica que ocorre aí bastante no meio de trabalho. Ele pode ocorrer de maneira vertical, quer dizer, do chefe para os colaboradores, para os funcionários. O assédio moral pode ocorrer de forma horizontal, que é dos colaboradores para os próprios colaboradores, ou ele pode ocorrer de forma ascendente, que é dos colaboradores para o chefe, para a chefia, né, ou liderança. Qual que é o objetivo do assédio moral? Destruir psicologicamente a outra pessoa para que ela se afaste do trabalho, da instituição. Então vem comentários injuriosos, ridicularização, discriminação salarial, manipulação de turnos e jornadas. Às vezes isso acontece também, né, em escola, vou colocar aquele professor naquele turno. Empresas também acontecem, né, que tem uma mobilidade de turno, troca a pessoa de turno. Também falha na comunicação, eles pegam a comunicação da pessoa, inverte, modifica, né, para destruir a pessoa mesmo. Resultado desse tipo de ação, por cima, assim, é a síndrome de burnout, né? Então, essa já é uma consequência do assédio moral, estresse, né? Então, a quantidade de pessoas que estão passando por isso, né, nem se apercebem. A Malvina
Oi, Malvina, boa noite. Está dizendo, ser maltratado quando está doente por parentes ou companheiro é uma violência? Olha só, é uma violência. Agora, depois do assédio moral, a gente pode pensar na violência psicológica nas relações familiares. E nas relações familiares, eu tenho a negligência, né? Então, isso que a Malvina colocou, de estar doente e não ser cuidado, ser deixado de lado, né? Pode ser um tipo de violência, sim. E às vezes a gente tem esse comportamento naturalizado, né? No caso, às vezes a mulher é normal, né? É mãe, tem que trabalhar, não pode ficar doente, não tem auxílio, né? De repente a mulher é vista como uma cuidadora, mas quando ela fica doente não tem quem cuida. Felizmente isso é uma forma de violência. Também com os filhos, né? Os pais negligenciando o cuidado com os filhos, fazendo ameaça, fazendo comparação. Olha, moleque, menina, o seu irmão, o filho do vizinho, na sua idade eu era assim, né? Não entendendo que cada indivíduo é único, é diferente um do outro, né? Então, comparações, desencorajamento também, né? Ah, você não dá pra fazer isso, não sonha com isso, enfim. Cobrança excessiva também causa dano, né? No desenvolvimento das crianças. Então tem pais que, eu sou exigente mesmo, peraí. Ou a forma que você fala, até fiz um vídeo sobre isso outro dia, a forma que você apresenta o seu filho para os outros, né? Às vezes você fala assim, olha, essa criança, meu filho, esse aqui é meu filho, muito estudioso, muito esperto, a gente já apresenta a criança assim, nossa, esse menino dá um trabalho, essa menina aqui, você tá achando ela bonitinha, mas você não sabe o que ela me apronta. E a criança vai ouvindo isso, ela vai absorvendo, isso vai mexendo com a subjetividade dela. Então, ações e verbalização dos pais, a exposição dos pais, ela é muito importante, significativa na vida das crianças. Nas relações íntimas, né, como foi dito, gaslighting, propósito no inglês, né? O que acontece com esse tipo de violência? Ele acontece principalmente contra a mulher, principalmente, mas não unicamente. É uma manipulação psicológica que faz a mulher acreditar, eu vou falar de mulher aqui, tá? Que faz a mulher acreditar que ela é louca. O que ela fala não tem razão naquilo que ela fala. De tal maneira que ela é tão desacreditada que ela mesma se desacredita. Ela mesma começa a achar que ela tem problemas, né? Então, você é louca, você tá vendo coisa, você não... Isso é repetido constantemente e a pessoa acaba acreditando que ela é louca, que ela tem problemas. E ela vai buscar ter remédio, vai dormir, está cansada. Então, fala que desacredita a mulher todo o tempo. Tem o mansplaining, que é uma fala didática do homem para a mulher, dando a entender que a mulher não sabe sobre o assunto ou que ela não é capaz de realizar tal tarefa. Então, assim, isso eu tô falando para mulher, mas a gente tem nas relações. Você pode pensar uma pessoa também, pode não ser cônjuge, pode não ser uma relação íntima, mas, né, a pessoa fica te explicando tudo detalhadamente. Você está comentando de um assunto, a pessoa, olha, é assim que funciona, e vai te explicar, né? E você já sabe, mas dá a entender que você não sabe mesmo, né? Tá tirando você de burro. A princípio, você passou uma vez por isso, você se irrita. Mas isso constantemente, a pessoa que vive isso começa a acreditar que aquilo é uma verdade, que ela não sabe, que realmente ela precisa aprender, que a outra pessoa é mais inteligente, tem mais sabedoria que ela. Tem um outro tipo também de violência, que é também do homem sobre a mulher, e isso, se você procurar nas redes sociais, você vai ver muito isso, principalmente assim, em programas jornalísticos, que é quando o homem interrompe a fala da mulher. Ele interrompe para explicar, como se a mulher não soubesse o que está falando.
Só que essa situação ela acontece também nas relações interpessoais. Um tá falando, aí o outro vai lá e interrompe. Isso é uma forma de violência psicológica. Que uma vez aconteceu, tudo bem. Agora, se isso vai acontecendo sempre, a pessoa já vai internalizando aquilo. Realmente eu não sei. Realmente eu tenho que me calar. É até uma maneira de calar o outro, né? Enfim. Aí, olha, o Tony Souza colaborando com a gente. Obrigada, Tony. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. E aí continua. Muito bem. Consequência dessa exposição constante à violência psicológica é uma desnutrição psicológica, né? O indivíduo é assim. É difícil a gente conceber que nós somos vítimas de violência, né? Então, nosso psiquismo, ele arruma maneiras de se defender dessa realidade, que é uma realidade cruel. Às vezes você, no meio da sua família, identificar que ali dentro existe uma relação de violência, né? Isso é pesado. Então, às vezes, o nosso psiquismo não quer aceitar isso. E ele arruma formas para se defender. Então, nessa incapacidade de se perceber vítima de violência, o que a pessoa faz? Ela não quer perceber, então ela acaba introjetando a fala e as atitudes do agressor. Ela acaba tomando aquilo como verdade, né? Então, a sua visão pelo agressor, ela se distorce, como eu falei aqui. Você é uma pessoa que te interrompe e fica te explicando. A pessoa não fica com raiva constantemente. Ela vai começar a achar, nossa, ele é muito esperto, muito inteligente. Eu aqui não sei nada. Eu preciso estudar mais. Eu preciso trabalhar mais, né? Então, e essa fala e atitude do agressor já passa a ser dela. Então, ela toma aquilo para ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai acabar repetindo, por admirar o agressor, ela acaba repetindo a conduta do agressor nas suas ações. Então, ela também se culpabiliza, né? Por que ela se culpabiliza? Uma vez que ela toma aquela fala, aquela atitude como verdade e coloca para dentro dela, aquilo faz parte dela. Se ela conseguir sair dessa relação de abuso, seja no trabalho, seja uma relação amorosa, uma relação familiar, se ela sai dessa relação, ela vai para outra relação igual. Ela vai viver a mesma coisa em outra relação. Ela vai viver a mesma coisa em outro trabalho. Por quê? Porque aquela fala ficou dentro dela. Então o agressor dela não está mais fora. O agressor dela está dentro dela. Faz parte dela. É nesse momento que a gente vê, por exemplo, algumas crenças limitantes, ou que a pessoa fala assim, hoje eu vou mudar, mas não muda, não consegue, porque ela fica se sabotando. E por que ela se sabota? Por que ela não se permite ser feliz ou vivenciar coisas boas? Porque lá atrás ela sofreu um tipo de violência, ela ouviu que ela não era boa e que ela não era merecedora. Então, aonde ela for, ela vai estabelecer o mesmo tipo de relação. Né? Então é difícil se desvencilhar de uma relação abusiva. Então às vezes a gente julga, a gente olha de fora e até julga mulheres, isso aí nessa relação de violência porque gosta, não quer sair. Mas espera aí, é muito complexo, é difícil e precisa de um auxílio, né, para poder estar se desvencilhando dessa situação. Assim também as crianças, enfim. Como é que a gente pode sair disso, né? Que acho que isso é o mais importante. Como que a gente pode sair dessa situação de
de ansiedade, que assim, acaba gerando, né, isso de consequência, ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, ataque de pânico, de repente, né, timidez, sensação de incapacidade, né, desvalor, enfim. E aí como é que a gente sai disso? Bom, a gente sai disso, se tudo começa numa relação, para a gente conseguir sair disso também é através de relação, né? Então, que relação? Uma relação terapêutica, né? A busca de ajuda profissional, uma vez que você identifica que você está sendo, vivenciando uma situação de violência, é bom uma orientação psicológica, né? Junto aí de um profissional psicólogo, até mesmo de uma terapia. Para quê? Para ser reconstruída essa relação, para ser elaborada, né, de novo, para que você se realmente se enxergue esse agressor que eu disse, que a gente acaba introjetando dentro de nós, aí ele faz parte de nós. Como que a gente desvencilha isso? Isso através agora da relação, uma nova relação, através da relação terapêutica. Nós conseguimos fazer isso. Uma mudança também, né? A gente precisa pensar também na sociedade de maneira diferente. Precisa enxergar nossas relações de maneira diferente, né? Como eu falei, relações hierarquizadas, relações de poder. Agora, quando a gente se despe disso e tenta enxergar a sociedade mais igualitária, né? A gente já tira um peso das costas enorme e já consegue perceber as coisas de maneira diferente. Já é um passo. Socialmente falando, nós temos hoje já trabalhos de mediação de conflito, de comunicação não violenta, porque tanto a gente está enraizado nesse tipo de relação que a sociedade oferece, que a gente não consegue conversar mais, né? Que a gente não consegue bater papo, enfim. Nós tivemos aí no domingo o pessoal aqui da clínica também, mas alguns companheiros realizando um trabalho de abraço grátis e as pessoas não conseguem abraçar, elas estranham, porque assim, a violência você espera a violência do outro, você não espera uma atitude de empatia, uma atitude de afeto. Então isso também foi uma experiência assim muito rica, né, que nós podemos vivenciar ali na prática, né? Olha aqui, a Yane, ela pergunta, queria saber por que tem pessoas que se sentem inferior aos outros, causa da ansiedade? Pode ser, né? Isso aí acho que talvez pode ser uma questão de violência, pode ser a própria sociedade, pode ser algo da personalidade da pessoa. Cada ser humano é diferente, né? A tua história de vida, a minha, foi construída de maneira diferente, nossas experiências. Então, existem pessoas que já nascem, a sua personalidade é construída através disso. Eu não sei se necessariamente é uma violência que ela sofreu ou se ela é assim mesmo. Para saber isso, com cada ser humano é diferente, é necessário que uma análise, né? Então, que essa pessoa, enfim, ela pudesse estar fazendo uma terapia, um processo analítico, porque de verdade ela ia saber por que ela se sente menor do que os outros e como ela poderia resolver isso, né? Será que esse é um pensamento verdadeiro? Será que ele tem sentido mesmo? Ou é um pensamento disfuncional? Não é verdade? Caroline Firmino, qual a minha abordagem e área de atuação? Caroline, a minha abordagem é psicanalítica, né? É assim que eu consigo fazer a leitura e a análise, né? Meu olhar, minha forma de olhar aí vai para a abordagem psicanalítica. Então, e aí é isso, né? Que eu gostaria de estar falando. Queria saber mais se alguém tem mais perguntas.
Olha, a Caroline também tinha, né? Eu tô olhando agora, tinha comentado que a violência psicológica deixa marcas que afetam diretamente o comportamento, suas consequências podem afetar a saúde mental, mas em muitos casos com a atual sociedade infantilizada, criamos o vitimismo, distorcendo o real sentido do sofrimento psicológico. Devemos oferecer uma análise complexa e uma escuta cautelosa para verificar, de fato, porque também a pessoa, ela pode se colocar e ela pode se acreditar como vítima, né? Então, é tão complexo você se identificar como que você fez parte, que você vivenciou uma, né, violência, e quando isso vem à consciência, quando isso vem à luz, vem à consciência, a pessoa fica paralisada numa situação de vítima. E também ela não consegue se desenvolver. É um outro processo que exige também terapia, exige análise, para que ela consiga superar isso, né? Claro, primeiro tem a negação da situação, não acredita que está vivenciando uma violência. Depois tem você se coloca ali, não, eu sou assim mesmo, sempre passo por isso. E não, a gente pode reescrever a nossa história. Nós somos protagonistas da nossa história, a gente precisa ter esse posicionamento, né, de buscar as saídas. Outra coisa que eu queria também deixar aqui na reflexão é que nós podemos, por estresse, por falta de reflexão, sermos os agressores da história. Então, de repente, se a gente começar a pensar nas nossas relações, no trabalho, com amigos, relação conjugal, relação familiar, relação com os filhos, quantas vezes a gente, com estresse, quantas vezes cansados, a gente também mandou ali a pessoa, né, quietinho, fica no teu lugar, e usamos aí de violência. Por isso que é necessário, muito importante, um acompanhamento terapêutico, uma análise, um processo de análise, que ajuda a gente a repensar e visualizar, porque senão a gente vai muito no automático, né? E aí a gente acaba reproduzindo a violência, e esse ciclo nunca acaba. Então, um tema aí que eu achei relevante para a gente estar olhando mais para as nossas atitudes, né? Para poder quebrar esse ciclo de violência que nós vivenciamos. A cura para o trauma, causas por violência psicológica? Olha só, Karina, a voz do além aqui me dizendo, Zé, tem voz do além aqui, gente, se há cura, né, para o trauma da violência psicológica. Olha só, eu acredito que os traumas existem. Imagine-se uma ferida que você sofreu e ela vai ficar uma cicatriz, mas você consegue superar. Talvez a cicatriz você vai olhar para ela quando cicatrizar, vai falar, poxa, passei por isso. Como a gente teve aí relatos, né, de pessoas que vivenciaram a violência psicológica. Eu acredito que uma vez você vivenciou, psicológica, física, vai olhar, você vai ver as marcas, mas você supera, você consegue olhar e dar um novo significado para isso, né? Acho que esse é o objetivo, né? Limpar, assumir, curar, não sei, né? Porque aí não sei o significado de cura para você, mas a gente consegue superar e continuar caminhando, tá bom? Mais alguma pergunta? Como distinguir os abusos da vítima em estado social? Alessandra. Sim. Como se curar da dissonância cognitiva? Sempre há. Se há uma pessoa, por exemplo, está sofrendo aí um tipo de violência e tem pessoas em volta percebendo isso, claro, você não vai falar diretamente para ela, porque também ela não vai aceitar a princípio. Mas essa pessoa é uma pessoa que precisa de amparo, que precisa de suporte, e aí eu acredito sim que ela consegue com o apoio de quem está em volta. Por isso também é importante a gente ter rede de apoio. A gente tem rede social, que todo mundo se fala, mas não se conecta muito, não é muito empático.
A gente precisa de ter rede de amigos, de pessoas que estão atentas, né? Então, se nós conseguimos identificar isso em outras pessoas, nós precisamos dar um apoio para elas, entender o que elas estão vivenciando, entender essas fases que eu falei, que são fases de negação, depois é uma fase depressiva, né, que ela vai aceitar e vai ficar naquela condição de vítima, não vai querer sair daquilo. Isso é todo um processo. Algumas pessoas não têm paciência para lidar com isso também, né, e acabam usando de mais violência. Você fala, você não quer sair disso, você não quer sair dessa relação, você gosta. Você está pisando mais num psiquismo que já está destruído, né? Então, precisa de empatia, precisa de paciência e mostrando aos poucos, né? Talvez através de textos, de vídeos, não falando diretamente, mas com muito apoio a pessoa consegue sim, né? E numa relação terapêutica, mais ainda, né? O terapeuta, ele precisa ter essa empatia e para dar esse apoio para a pessoa. É isso. Bom, eu agradeço a presença de cada um, né? Agradeço aí aos amigos que vieram assistir, agradeço a todos vocês, né? Os que não me conheciam também, o pessoal que está sempre na página Mais Psicólogos, que eu vejo, estão participando de todas as lives, né? Que são fiéis aí. Eu agradeço bastante, né? A Alessandra ainda está dizendo que a sociedade não entende essa dificuldade que a vítima tem de sair da dissonância. Então, infelizmente é um modo de vida da sociedade, mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? Uma vez que a gente teve uma reflexão, então a gente consegue, né? Aos poucos. Enfim. Né? E aí a Malvina contando como ela vai tentando auxiliar. Mas é isso, eu gostaria de agradecer, trazer essa reflexão importante, né? Mais uma vez agradecendo a página Mais Psicólogos, agradecendo o Instituto Harmony de Psicologia. Também gostaria de agradecer aos meus amigos que me ajudaram nesse trabalho de pesquisa, Antônio Souza, Carlos Henrique, agradecer o Nicolas Campos, agradecer a cada um, né? Cristiane também estudou comigo, e a presença de vocês é muito importante também, né? Nessa live, porque eu me sinto apoiada também. É isso, muito obrigada. Vamos, né, levar adiante então esse conhecimento, tá bom? Muito obrigada, boa noite.